O sociólogo britânico Norman Fairclough afirma que linguagem e discurso não exercem papéis meramente descritivos, mas, na realidade, representam formas de ação social e, como tais, são passíveis de serem sistematicamente interpretados e explicados. Além disso, tanto Fairclough como Theun Van Dijk argumentam também que linguagem tem a capacidade de manter e estabelecer relações assimétricas de poder entre indivíduos e ou grupos sociais. Ou seja, linguagem pode ser utilizada para exercer, reforçar e ou naturalizar hegemonias e também pode ser utilizada como mecanismos de resistência por parte de grupos minorizados. Neste contexto, é possível constatar que as relações étnicas e raciais, tanto no Brasil quanto em outros contextos sociais, estão repletas de manifestações linguísticas que reforçam e naturalizam relações assimétricas de poder muito bem demarcadas. Contudo, o que é mais intrigante é o fato de que elas são verbalizadas com tremenda naturalidade nos mais variados contextos e situações sociais e desprovidas de qualquer avaliação crítica a respeito de seus impactos. Vejamos alguns exemplos ilustrativos para esclarecer melhor a linha de raciocínio adotada neste vídeo. A coisa está preta. Esta expressão transmite subliminarmente a ideia de uma situação difícil e de complicada solução. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós, comentário proferido com o intuito de ser uma espécie de elogio, naturalmente tosco, com o objetivo de ressaltar avanços obtidos por povos originários. Além disso, transmite a ideia também de que o homem branco constitui o representante natural e universal de humanidade. Denegrir a imagem significa macular, manchar a imagem de uma pessoa e consequente perda de prestígio ou credibilidade. Black market, mercado negro. Transmite a ideia de ilegalidade, contrabando, desvio de recursos, etc. Dark web. Esta expressão pode ser traduzida como internet escura e visa classificar operações, atividades e transações que ocorrem às escondidas, de forma camuflada, dissimulada e, possivelmente ou potencialmente, de formas ilícitas. Ovelha negra. Como as ovelhas naturalmente possuem pelos brancos, uma suposta ovelha com pelos negros destoa do grupo, salta aos olhos e imediatamente simboliza um elemento indesejado, um pária. Lavoro nero. Esta expressão italiana é bastante utilizada no dia a dia e significa trabalhar em negro escuro para designar trabalho informal e sem pagamento de impostos. Bom, esta é apenas uma singela amostra e existem dezenas de outras expressões do gênero, seja em português, inglês, italiano e em outros idiomas. Contudo, o que quero destacar é que grande parte deste tipo de expressão, se não todas, compartilham a mesma raiz. Trata-se da naturalização de uma miríade de atributos de ordem negativa associados à negritude e minorias étnicas, por exemplo, ilicitude, mácula, contrabando, incivilidade, maldade, etc. Em contrapartida, por exclusão e contraste direto, fica implícito, e, em muitos casos, sem nem mesmo ter-se a necessidade de verbalizar, atributos de ordem positiva são automaticamente associados à branquitude. Neste sentido, fica claro, por exemplo, porque a expressão mala branca é interpretada como algo lícito e aceitável como uma espécie de incentivo para vencer uma partida de futebol, ao contrário de mala preta que significa suborno para perder a partida. Ou trabalho de branco representa algo bem feito, enquanto que trabalho de preto significa desleixo e imprecisão. Estas associações contrastantes não são gratuitas e nem foram criadas ontem. Elas representam heranças coloniais profundamente enraizadas no imaginário coletivo e por este motivo são frequentemente verbalizadas de forma tão natural e sem nenhuma reflexão crítica. O historiador Stuart B. Schwartz, em seu livro Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society, explica que no Brasil colonial os africanos eram retratados como sendo inerentemente brutos, estúpidos, incivilizados e bárbaros. Em complemento a esta argumentação, George R. Andrews, em seu estudo intitulado Slavery and Race Relations in Brazil, explica que, em contraste, a branquitude era equiparada à inteligência, racionalidade, civilidade e virtudes. Sendo assim, como dizia no início deste vídeo, linguagem pode exercer o papel de estabelecer hierarquias de poder, pertencimento e desvalorização social, porém, acima de tudo, reforçar e naturalizar hegemonias de classe, gênero e raça. Por fim, é muito importante esclarecer também que, ao contrário do que algumas pessoas possam apressadamente argumentar,
não estamos falando aqui de uma espécie de patrulha do politicamente correto. A provocação proposta neste vídeo é no sentido de questionar, por exemplo, por que dizer lavoro nero ao invés de trabalho informal ou não regularizado? Por que dizer denegrir a imagem ao invés de danificar ou prejudicar a imagem? Ou ainda, por que black market ao invés de mercado ilegal e assim por diante? Alguém pode dizer que são escolhas inconscientes e não intencionais. Em alguns casos pode até ser. No entanto, penso também que é importante questionar. Enfim, acredito que estas são reflexões que as pessoas precisam se dar ao trabalho de fazer, e a desconstrução de relações assimétricas de poder inevitavelmente passa pelo uso da linguagem.